Nos números, a gente vai comparar. Nos números, Messi com Pelé. A gente não. Quem arrumou essa encrenca aqui foi Samidana. Bem-vindo à Seleção, Sami. É um grande prazer eu estar aqui. A gente vai instituir o VAR aqui no intervalo para tirar essa boa ideia. A gente vai ter que chamar o VAR para discussões. Eu estava aqui, prova que o Caio não falou. Vamos lá. Tema do dia, máquinas de gols. Para mim, o Pelé foi o maior de todos. E o quadro hoje é para comparar os gols, porque futebol não é só fazer gol, mas é a parte alta do esporte. E isso a gente consegue comparar. Olha só que encrenca que vamos arrumar. Roda a pergunta do dia, por exemplo. Mesma coisa da década de 50, 60 e de hoje? Ou é outro jogo? E se sim, tem aquela questão de jogos oficiais e não oficiais. Já começa a polêmica aí pro lado de vocês. Acho que não tem como comparar épocas. Diferente. Profissionalismo hoje é muito mais grande, mas, por outro lado, acho que os craques de outras épocas iam se adaptar da exigência de hoje. Mas isso são suposições. O que é mais fácil fazer gol hoje ou na década de 50? Na década era mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. Tenho dúvida. Tinha mais qualidade no passado, mas tinha mais espaço. Era menos intenso do que se joga hoje em dia. E respondendo a sua pergunta, e aí eu não estou comparando, porque o Pelé é incomparável, Sim, viu, Kleber Machado? Com qualquer jogador de qualquer país. E tinha bola para jogar na Europa. E tinha bola para jogar. Mas o fugindo. Neymar, por exemplo, eu acho que vai superar os números do Pelé com a camisa da seleção. Da seleção. Mas com a camisa da seleção. O Pelé tem 90 e... Eu acho que números... Menos jogos. Eles não são menos definitivos para a gente analisar um jogador. Eles são um dos elementos muito importantes para se analisar um jogador, mas eles não são definitivos. Então, nessa linha, se você pergunta se algum jogador vai superar o número de gols marcados pelo Pelé, eu não sei. O quantos gols, que isso criou discussão agora. Assim, o Pelé fez gol em jogo amistoso, em jogo não sei o que lá. O jeito de jogar, você pode discutir. A velocidade do jogo é indiscutível. Os caras falam que na época os caras davam muito mais pancada do que hoje. O material não era bom. Então o craque de hoje jogaria em 60, o craque de 60 jogaria hoje. Assim é agora, isso não tem dúvida. Agora, número é número. Quem fez mais de 1.200 gols, fez. Não importa quando, onde e por quê. Peraí, tem um amigo que fez na pelada do aí é o Milton Cruz. É o Milton Cruz que faz gol no filho dele. Mas aí, Milton Cruz chuta nos filhos dele, mas aí é importante ter alguns critérios. Sim. Tudo bem. As revistas pelo mundo, que são assim... o mundo está mudando, mas as revistas... Número não decide se é melhor ou pior. Não, perfeito. Isso. Agora, as revistas, por exemplo, a Placar no Brasil, o Gráfico na Argentina, a World Soccer, ou a 442 na Inglaterra... que elas são assim, elas se sentem o arquivo do futebol daqueles países, elas adotam como critério gols em jogos oficiais. Você pode até julgar que não é o critério mais justo, porque tudo bem. O Pelé fez muito jogo amistoso, mas é o critério dela. Isso é assim, é um critério. E a gente pegou esse critério... Para os tempos atuais, né, Sami? Desculpa. Exatamente. Porque assim, naquela época... O Campeonato Paulista tinha 60 jogos. Mas é jogo oficial. Mas é jogo oficial. Tá bem. Vale a pena a gente Mas o definir Campeonato que é jogo Brasileiro tinha 8. E aí o time excursionava e jogava 70 por ano. Exatamente. Aí como é que você não vai contar? E aí você não vai contar um amistoso com o Real Madrid? Com o Real Madrid? Digamos, o Pelé fez 3 gols de bunda no Real Madrid do Di Stéfano, você não conta. Então, acho que números são um elemento, mas não são definitivos. São E número bem lidos. sempre é uma fotografia. Você está tirando a fotografia de gols daquela época. Para montar o filme da história, não é um número, são vários. Mas aqui no quadro a gente vai olhar números de gols, que não quer dizer que o melhor faz mais gols, mas olha só o que a gente investigou, foi muito legal. Então, começa essa polêmica. 1.282 gols é o número que o Pelé aceita como o número de gols que ele fez. O Museu do Futebol em São Paulo, que fica no Pacaembu, o Santos. Agora, 767 seriam os gols oficiais. O que é gol oficial? Jogos de campeonatos e amistosos em data FIFA. Por quê? Porque naquela época, por questões, às vezes, comerciais, os times tinham alguns espaços, o time fazia excursão. Então, jogava o Santos contra um clube, às vezes, da cidade. Era jogo festivo. Mas isso também preenchia a agenda. Então, quer dizer,
a gente vai começar a olhar esses números. Mas olha E só. aí, por exemplo, também, porque eu já fiz esse levantamento para a revista Placar. Muda. Não contam, por exemplo, gols pela seleção do Exército. Mas foi só um gol. Foi só um gol? Foi só um gol. A Aí gente eu viu topo. que tem na seleção militar fez um gol que é uma grande discussão. Mas no mundo, no Brasil, a gente fala muito de 1.280. É que só assim, né, Sami? Esses jogos que você falou nas cidades, às vezes podiam ser festivos, mas eram torneios internacionais. Sim. Como ele disse, era o Real Madrid, era o Paris E as pessoas queriam ver o Pelé, né? Não tinha a muito mídia torneio. como tinha hoje. Mas, enfim, a gente tem que contextualizar para fazer a comparação. Agora, olha o que a gente encontrou, que é muito interessante. Próxima tela, por gentileza. Olha lá. Ele tem 767 oficiais, 515 não oficiais. Olha quantos jogos o Pelé tem como não oficiais. Para você ver também como é um negócio quase humanamente impossível você desconsiderar. Porque ele jogou 831 oficiais e 547 não oficiais. E aí, falando assim, ó, o rendimento dele é muito próximo no oficial e não oficial. Então, quer dizer, provavelmente o jogo não oficial não era aquela festa de aniversário que o cara saía fazendo 100-1. Porque senão isso daqui ia pular. E não pula. Isso aqui não é estatisticamente diferente, tá? 0,92 para 0,94 é um empate técnico. E a gente foi abrir o número. A fonte é do FUTDados. Vamos lá. Jogos não oficiais. Olha que interessante. 58 teve a Copa do Mundo. Depois da Copa, você tem 49 jogos não oficiais com 54 oficiais. O Pelé jogou 100 vezes no ano. Imaginou, Pet, cara, que o jogador jogar 100 vezes no ano? E em 60 jogou... 103 jogos. 103 jogos. É de um absurdo. Porque você tira Natal, tira Quanto hoje em dia jogador? Ele jogou 70, né? O clube. O clube, né? Clube. Mas não O jogador jogou quanto? 50? A gente mostrou que o 60. Pará, O goleiro, duas talvez. temporadas, ele fez 58 jogos. Oficiais. 60. Oficiais. Tá. E quantos coletivos? Ah, não, pô, coletivo. Não, mas aí não 103 conta gol de coletivo. Mas coletivo o outro também 103 jogava. Pô. Coletivo o Pelé também 103 é jogava. quase- amistoso. 103 é quase o dobro do que um jogador brasileiro Pois faz é. hoje se ele jogar muito. Mas Com aqui- essa questão de viagem pra jogar. E fora deslocamento, mas aqui a gente tem a dimensão do que eram esses jogos. Mas, Sami, excursões. Não, um jogador que faz 103 jogos em uma temporada mostra que geneticamente ele é um fenômeno também. É um jogo a cada 3 dias. Quase que impossível. É um mais, jogo a cada 3 é dias. mais, E um outro Zé, detalhe porque tem econômico. Natal, tem Sim, Ano né? Novo, então é mais, porque é Absurdo. Mas condensado. um outro detalhe de mercado que você... É exatamente o ano seguinte da conquista do título. E aqui ele machucou, né? Em 62 ele mas em machucou. 59 ele vira rei. Vira e aí rei. o mundo quer ver. E o mundo chama o Santos pra ver. Aí Eu o fui Santos vai fazer jogar um PhD monte. no exterior. Santos, seleção. O cara, a primeira vez que eu piso no exterior para fazer PhD, o cara fala para mim que eu sou brasileiro, que ele fala, eu vi o rei. Ele fala para mim, o senegalês. Aí você respondeu, não, nós tivemos imperadores. Jean Leroy, ele falou para mim, ele falava francês um pouco, estava nos Estados Unidos, mas era isso. Mas vamos olhar depois o que acontece. Aqui ele se machuca, você vê que cai muito os jogos não oficiais, mas olha o que acontece na próxima tela, que é a continuação disso, né? Ele jogou até os 36 anos, Copa do Mundo de 70, olha o que acontece com os jogos oficiais. E aqui ele já não era mais um menino Pelé, né? 30 anos. E jogando 74 jogos. Então, assim, é razoável a gente fazer essa diferenciação. E a gente tem os gols nos mesmos anos. Vamos rodar, por gentileza, aqui. Olha quantos gols ele fez, oficial e não oficial. Aqui ele fez 111 gols, 127 em 59. É uma barbaridade isso de gols. Então tem toda essa polêmica, a gente pode rodar a próxima tela. Cara, o ano ruim do Pelé, ele marca 42. Aqui ele começa a cair... 64 ele foi um fracasso. Mas aqui ele começa a cair muito Era pra nos aposentar oficiais. mesmo. Mas peraí. Em 74 ele fez só 19 gols. Em 19 jogos. Exatamente. Ele fez gol em quase praticamente brincadeira. todos os jogos. É brincadeira. Não, É a média lá de É 19 lógico, 3 jogos não oficiais, 16 jogos. 3 gols em jogos não E oficiais. aí, são e aí tem que gols, aguentar gols. o Aqui é Caio gol, dizendo que não tinha bola pra jogar na Europa, hein? Brincadeira, hein? Não, É gols, Mas né, aquela é Jorge? boa. Tem Se razão. você, que agora eu acho que eu vou quebrar eles. Quantos jogos o Pelé a fez gente em pode 74? dividir um por outro, eles falam no ponto. A gente Quantos tem- jogos o Pelé fez em 74? Na nosso- média, 50 e pouco.
19... Não, aqui são gols. Jogos. Se Jogos. voltar Vocês pra estão trás. perguntando em que ano? Jogos em 74. 74. Volta pra trás. Volta pra trás, vamos lá. É, Por quebrando gentileza, o volte quadro, hein? 2. Tá voltando aqui? Não, mas ele pode te falar só quantos jogos ele fez. É que eu acho que... Olha lá. 74 45 jogos. 19 totais, gols. sendo 37. Mas 45 jogos e 19 gols. Isso. Era pra aposentar mesmo, tá já caindo foi. direitinho. Já não dá. Tá bom. E aí, vamos agora para outra tela. Esse gráfico é interessante porque tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. 16 anos, a gente sempre pegou para todos os jogadores que a gente vai comparar, vai entrar CR7, vai entrar Messi, o ano que a idade começou o ano. Então, no dia 1º de janeiro de 57, Pelé com 16 anos, 43 gols. Em 58, 75, 65, só jogos, gols oficiais. Olha, E aqui, 58. não sei se teve alguma lesão, mas aqui começa a cair. Por conta da idade, né? Aqui, acima de 30 anos, começa a cair. E aí a gente continuou e começou a investigar mais coisas. Olha o que a gente aprontou. Pode passar a tela, por gentileza. Aqui é a idade, né? Ano e idade. Vamos para a próxima. Cristiano Ronaldo. 951 jogos oficiais. 682 gols. 0,72 por jogo. Muito abaixo da média do Pelé, tanto geral como em jogos oficiais. A do Pelé era 0,92, não é isso? 0,92. Tem- Jogos média. oficiais. Em oficiais era 0,92 e não oficiais era 94, 0,93 a média. 0,92. Ele faz 38 por ano. Mas quando a gente segue para o Cristiano Ronaldo, Você deve fazer mais gol agora. ele teve uma melhor temporada em 2013 com 69 gols. Tudo oficiais, porque na Europa não tem dados não oficiais. Não tem, não é que a gente procurou, não temos tinha. tudo. Mas o que me impressionou do Cristiano Ronaldo é esse daqui. A curva dele não cai. Simplesmente não cai. Ele todo ano fazendo muitos e muitos gols. Mas olha como começa. Olha como começa. Até Começa aqui, mais baixo. a gente vai mostrar do Messi. Não é isso. É que aí a questão, aquilo que você falou do número. O Cristiano Ronaldo começa a carreira sendo ponta, rápido, driblador e cruzador. Sim. E termina hoje sendo centroavante e fazedor de gol. Sim. Aumenta o número de gol. Conforme ele vai ficando mais velho, ele muda de posição, deixa de ser o veloz para ser o finalizador. E não tem caído, né? O Pelé acho que não chegou a ser um centroavante. Não, foi um meio campista. Vamos pro Messi. Messi, 802 jogos oficiais, 656 Melhor gols. média. Média também inferior ao Pelé por jogo. 15 temporadas, 44 por ano. Messi por idade, ele tem 31 anos. Messi por idade. Temos também a melhor temporada. O Messi fez 91 gols, que também não é brincadeira. O Pelé fez 100... e é só oficial. O Pelé de oficiais fez 72 no máximo. Mas hoje tem mais jogos oficiais, eu tenho a impressão, né? Agora, o Messi, você vê que ele teve uma temporada aqui que fora da curva. Mas esse ano, 18, a gente tem quantos jogos no ano? Ele já fez 18. Então, esses caras parecem não sofrer com o tempo, né? É isso que me impressiona muito. E aí, a gente ainda vai seguir mais um pouco, porque depois a gente começa a comparar. Vamos lá. Próxima tela, o Neymar, nosso representante brasileiro, 560 jogos oficiais, 349, uma média muito inferior ao Messi, ao CR7, 11 temporadas, 32 por ano. Claro que ele é muito mais jovem, ainda tem uma vida futebolística muito maior. Melhor marca, 52 gols em 2012 pelo Futidados. Vamos pegar a curva agora do Neymar. Média boa, né? Começou com 17 anos, e aí altos e baixos, né, da carreira do Neymar. Também teve a questão de lesão, mas esses são os panoramas. A gente começou a fazer conta de quanto falta para o Pelé, comparar os três. Próxima tela, que é a minha pergunta bomba. E aí, esses craques conseguirão ultrapassar os gols oficiais de Pelé? E se sim, em quanto tempo? Vai ter uma hora que a gente vai chegar, vocês acham que eles vão passar, que a gente vai falar. Messi... Faltam quantos mesmo para o Messi e para o Cristiano Ronaldo? A gente tem na próxima tela, mas faltam acho que 150, 200... a gente tem aqui. Para responder eu queria a gente tem aqui. Aqui é comparativo dos quatro, né? Então... Eu acho que o Messi tem chance. E o CR7?
Ó, falta pouco. Acho que nenhum falta deles pouco, passa. hein? Não, do 7,67? É que o Cristiano Ronaldo Acho que tem nenhum deles 34. Você acha que não passa Na média 7,67? do Messi dos gols, que 40, últimos 10 anos, 40 e Gente, pra o Messi cima. precisa fazer 200 gols. Que 200 gols? Precisa fazer 112 gols. 112 gols. 12 passou. 656, E o outro- 767. 112 gols. Ó a média desses caras por ano, hein? Isso é a Olha média a desde média o pro início. Messi, 44. Mas mais isso é duas. desde o começo de carreira. Eu acho que o Cristiano Messi tem Ronaldo chance. não para enquanto não alcançar o Pelé. Eu acho Quem? que Messi e Cristiano vão passar. Também acho. Em jogos Número de oficiais, os dois vão passar. Também acho. Número de gols oficiais, porque é a única métrica que tem na Europa. Também acho. Acho, inclusive, eles não param antes de fazer Quando isso. Se alguém avisar o Cristiano Ronaldo disso, ó, Pois você tá a 112 gols do Pelé. Eu fiz uma Ele conta não errada. fez, Agora ele tá vocês estão me com deixando em 80 dúvida e se eles vão... poucos Cristiano Ronaldo? É. Ó, antes de dar Ele a não resposta. para. Ó, se parar com 36 do Cristiano, faltam 2 anos. A gente, Ah, a não gente para com falou 36. que vai parar com. A gente calculou 36, que foi a idade que o Pelé Parou. Começando o ano com 36, eventualmente pode parar com 37. Olha só, a gente olha aqui, esses 18 do Messi, impressiona, porque aqui é o ano inteiro do Pelé. Ele esse ano passa de 50 gols. Eu acho que passa Não, de 50 gols. e assim, não estamos contando o seguinte também. Pode ser que lá perto dos 40, como o Ronaldo voltou para o Brasil, o Cristiano fala assim, agora eu vou jogar no Sporting, fazer 50 gols aqui na minha última pode ser temporada. que os dois o passem em Messi número pode querer absoluto. voltar para a Argentina e mesmo Pode ser, beirando pode os 40, eles vão sobrar Mas ó, no ó o campeonato. CR7. Vocês não acham, de Portugal e da Argentina? Não, pode ser que eles Mas passem. o no CR7 absoluto. de números. Aqui ele fez menos de 50, um a menos e aqui. Há quanto tempo ele não faz menos de 50 gols? Olha o Messi. Eu acho que os dois têm muita chance de passar. assim. Acho que os 1.200 se esquece. Até 36 anos, Messi passa. Agora, o Cristiano acha que Os vai 1.200 os 1.200 esquece. Ó a previsão. Mas os É que 767 o 1.200, não, aqui tudo a bem. gente compara, mas na Europa eles nem dão esse número. Assim, bom. nem existe esses 1.200. Falta Mas existe 111, Pelé. 85 para empatar, 418 Samir, para e é o bom Neymar. dizer isso. Faltam 111 pro Messi. empatado. Não é que os 85 pro europeus Cristiano. desprezem o Pelé, longe disso. Não. É porque o critério dos europeus é jogos Exatamente. oficiais. Não, eles não reportam jogos oficiais. Porque o jogo do Real Madrid contra o time tal também não era contado para somar os Exatamente. gols do De É que como Cristiano e era nem do... outra época, tem toda a questão que a gente já falou, mas 111 o Messi, Sim. 85. Passa os dois. Os dois passam. 5 anos a gente deu de carreira, CR7, olha quanto eles têm que fazer por ano, é muito pouco. Vão passar. É muito pouco. E eu digo mais. Muito pouco, gente. Você tem que fazer 30 gols. Mas 20 esses gols caras não Mas fazem eles não menos de fazem menos de 41. 50. O Messi já ano. tem 30 agora. 44 a média. Não, aqui a gente já contou o gol 18. desse ano. Esse ano tem 18. Esse ano Tem 3 18. meses. O cara fez, não, e nem é 3 vezes, porque já teve um monte de semana que não teve jogo. mas... E agora que vai começar mais jogo. Agora vamos seguir. Acho que passar o a número minha, é possível. a minha previsão é o rumo ao rei, a última tela que a gente tem. Falta 85 gols. Se a gente pegar a média dos últimos 3 anos... O Neymar vai passar também. Uma temporada e meia eles passam. O Messi em 2. O Neymar eu tenho dúvida se ele tem mais 13 temporadas, porque ele tem 27 anos. Ele teria que jogar até os 40. Agora, se o Neymar puxar ao Ronaldo, Cristiano, e for aumentar jogar a de média a centroavante, partir dos 28 anos, que ele esse é que é o aumentou a ponto, média, a partir dessa idade, e começar a subir a média para cima, aí sim, se não, tem jeito nenhum. Mas assim, esses dois vão passar. Esses dois Eu vão pode não ser daqui 1 ano e meio, daqui 2, daqui 3. Não, vai. Agora, é possível. 2 anos, essa Eu vai ser. acho que o Messi só vai parar depois que souber quantos gols E o Cristiano, Ronaldo parou. O que faz a minha conclusão para acabar a minha parte. O Messi e o Cristiano estão entre os maiores de todos os tempos. O Neymar pode estar. E o Pelé continua sendo o melhor de todos os tempos. Boa. Números à parte. Números à parte. É isso aí. Claro, isso é só uma visão de gols, tá longe de medir quem foi maior Mas no é futebol, mas ouviremos falar disso, pelo menos é uma aposta minha. Sempre um prazer estar aqui. Belo material, Samir. Boa, Sami. Futidados nos deu os dados, foi uma pesquisa aí do Robson, que é o nosso editor, com Futidados. Agradeço aos dois, Rizek, Kleber, Pet, Caio. Abraço. Até a próxima. E os números também ganham jogos. Tchau, tchau. Valeu, Samir.